quero ler com você então um texto, um versículo que está em Isaías 51, o versículo 2. Só um versículo de Isaías 51, 2. Diz assim a palavra do Senhor: olhai para Abraão. Grita aí junto comigo: olhai para Abraão. Observe que Deus está querendo que a gente olhe para o Abraão hoje, não é? Então, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Eu vou ler de novo. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, nós estamos diante da tua poderosa palavra. Muito obrigado, Senhor, a espada de dois gumes. Senhor, a palavra que deu início a toda a criação, ao universo. Oh Deus, nós estamos diante dela. Nós estamos aqui, Senhor, em reverência a ela. Queremos ouvi-la, queremos, Senhor, que ela penetre no nosso coração como aquela espada de dois gumes que ela é. Queremos que ela nos alimente, Senhor, como o maná que desceu do céu. Queremos que ela nos ilumine, porque ela é a luz para o nosso caminho. Oh Deus, em nome de Jesus, fala no nosso coração, Senhor. Revela a Tua palavra no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem, então a Bíblia diz para a gente olhar para Abraão. Eu tenho assim olhado para o Abraão, como nunca antes tenho olhado para o Abraão. E é interessante, irmão, muitos teólogos dizem que o Abraão é provavelmente a personagem ou o personagem mais importante das Escrituras depois de Jesus, né? Porque na verdade o Abraão, ele é como nós, cada um de nós somos justificados pela fé. Não tem nada a ver com a gente, é tudo de graça. A gente creu e fomos justificados, fomos salvos pela fé. E o Abraão também, a Bíblia diz que, como diz as Escrituras em Romanos 4,3, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gálatas 3,7 diz que os da fé é que são os verdadeiros filhos do Abraão. Tem alguém da fé aqui? Deixa eu ver. Ou seja, aqueles que creram em Jesus. Quem creu em Jesus, na verdade, são os verdadeiros filhos de Abraão. Nós não somos filhos de sangue do Abraão, mas nós somos os verdadeiros filhos do Abraão, filhos da fé. Muito forte isso. E também a gente vê, a Bíblia chama ele de pai de numerosas nações. Como assim? Nós sabemos que ele só teve 2 filhos, na verdade, né? Um nem é considerado, que é o Ismael. Um filho só, que é o Isaac, que é o filho considerado, o filho da promessa, é o Isaac. E só. Mas como assim pai de nações? Israel é uma nação só. Mas, irmãos, nós como filhos de Abraão, espalhados pelo mundo, os da fé, realmente, nós somos várias nações. Se cumpriu a profecia. Então a Bíblia chama o Abraão de pai de numerosas nações, chama ele de pai da fé, não é? Deus, quando Deus foi destruir Sodoma, a Bíblia diz assim, que Deus falou assim: olha, ocultarei de Abraão o que estou para fazer. Quer dizer, o confidente de Deus, o Tiago, o apóstolo, chama ele de amigo de Deus, né? Então, o Abraão foi um homem realmente muito abençoado, um homem de muito sucesso. Não só sucesso na vida financeira, porque a Bíblia diz que ele era o homem mais rico da época dele, o homem mais rico do mundo era o Abraão, mas também um homem mais consagrado, mais piedoso, mais crente do mundo também. Então dá para a gente juntar essas duas coisas assim, não é? A gente pode ser muito rico e a gente pode ser muito crente. Diga glória a Deus, né? Então não tem essa de, não, se eu for muito rico eu não posso ser muito crente. Se eu for muito crente eu não posso ser muito rico. Não, o Abraão foi as duas coisas, né? Então Deus tem falado muito isso comigo. Essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu chamei de a jornada do sucesso. Não só sucesso na área material, mas também na área espiritual. Abraão é um referencial para nós. E o que eu tenho observado é que se nós quisermos ter sucesso, realmente, assim, esse sucesso completo, a gente tem que passar por essas 3 estações que eu vou falar com vocês hoje à noite. Quem está preparado? Não é? Então, eu quero mostrar que o Abraão passou por isso. Nós somos os verdadeiros filhos do Abraão,
se nós quisermos o sucesso do Abraão, nós temos que passar por essas 3 estações. Vocês vão reconhecer que talvez estejam passando por uma ou 2 delas, vocês vão se identificar muito com essa palavra. Então vamos ver comigo aqui. A primeira coisa que eu vejo aqui, a primeira estação que eu vejo o Abraão passar, e nós temos que passar também, nós temos que prestar muita atenção para essa estação, que é o chamado. Grita aí comigo, o chamado. Se eu perguntar para você, mas não responda, você reconhece o seu chamado? Você reconhece, você sabe o que você está fazendo aqui nessa terra, não é? Você sabe o seu chamado geral, mas não só o chamado geral, né? Porque todos nós temos um chamado geral, pode ser que algum de nós ainda não tivemos o discernimento dele, mas nesse chamado geral, Deus vai falar várias vezes que são chamados pontuais, quando Ele mudar a direção de alguma coisa, entendeu o que eu estou falando? Então, nessa caminhada do nosso chamado até o final, Ele vai chamar a gente várias vezes, Ele vai dar algumas orientações várias vezes, né? Talvez uma mudança de cidade, uma mudança de negócio, uma mudança, entende o que eu estou falando? Então, irmãos, é muito importante, é fundamental a gente discernir o chamado. Então, vamos ver o Abraão aqui, Gênesis 12, 1. Ora, olha o chamado do Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, olha o chamado dele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Então, tudo começa, irmão, na vida. Você vê, né? Tudo começou no universo quando Deus disse uma palavra: haja luz. Tudo começa com uma palavra. A nossa jornada começa com uma palavra de Deus, é o chamado. É quando Deus nos dá um chamado para a gente fazer determinada coisa, que a gente sabe que a gente foi chamado para aquilo. Então isso aqui é muito importante. Agora, o nosso chamado não tem nada a ver com o nosso mérito, né? Eu acho que muita gente é enganada aqui assim: ah não, mas eu vou melhorar um pouco, aí eu vou receber um chamado. Irmãos, o Abraão, quando ele foi chamado, ele estava em Ur dos Caldeus, era a Babilônia da época. Provavelmente o Abraão estava envolvido em tudo aquilo que Ur dos Caldeus estava envolvido. Não tinha uma Bíblia, não tinha uma lei, não tinha nada naquela época. Então, com certeza, o Abraão vivia a cultura daquele povo. Então, ele foi chamado apesar dele. Quem está me entendendo? Então, nós não somos chamados pelos nossos méritos, porque nós somos muito bonzinhos, ou porque Deus viu que a gente tem futuro. Não, irmãos, nós somos chamados apesar de nós. Quando Ele nos chamou, inclusive, a Bíblia diz que nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. Ele nos chamou assim. Então não tem nada a ver com o mérito. Abraão, ele foi completamente chamado pela misericórdia, pela graça de Deus. Somente isso, não teve nada a ver com ele, né? E também o chamado não tem nada a ver com capacidade. Porque, irmãos, o Abraão estava com 75 anos quando ele foi chamado. Eu fico pensando, por que Deus não chamou o mais jovem, né? Imagina, o cara está com 75 anos, ele tem que, missão dele, tem que ter um filho. E esse filho vai ser o herdeiro, não é, da promessa. 75 anos, a dona Sara já está ali com os seus 65. Já faz tempo que a dona Sara nem sonha mais de ter filho. Por que o Abraão? Ele não tinha capacidade para isso. Quem está me entendendo que chamado não tem nada a ver com capacidade? Se Deus te chama, Ele te capacita. Claro, Ele te chama primeiro, não é? E Ele vai te capacitar. Claro que você não vai ser capacitado dormindo, né? Você vai ser capacitado, você vai pagar o preço, mas Ele vai te dar essas direções, né? Então, é muito importante. Quando eu estava pastoreando em Belém, na verdade eu não tinha nada a ver com pastoreamento, trabalhava numa universidade pública, eu tinha outros sonhos, não tinha nada a ver com ministério, eu sou neto de pastor, não é? Eu dizia assim: cruz credo, Deus me livre e guarde de ser pastor um dia, né? Porque eu via a situação do meu avô, pastor da Assembleia de Deus e tal. Não quero saber disso, não é? Mas Deus me chamou, foi muito claro o meu chamado, já contei para vocês, e eu aceitei o desafio. Eu estava em Belém, já pastoreando há 9 anos, as coisas estavam indo muito bem lá, tínhamos acabado de comprar um prédio, que era uma boate na cidade, e aí Deus me dá, como eu estou te falando, eu tenho meu chamado geral, que você precisa discernir isso, mas tem aqueles chamados pontuais, que são as mudanças de estações. Tem alguém comigo aqui ou não? E aí, primeiro chamado, eu não tinha experiência com isso, para eu ir para Palmas, uma mudança muito grande, mudaria toda a minha história, toda a minha vida. Mas graças a Deus, irmão, foi Deus, porque eu tinha uma revelação no meu coração, porque o pastor Genido veio e me deu a notícia que eu iria para Palmas. Eu falei: pastor,
eu estava inclusive de férias, eu estava numa praia, sofrendo naquela praia, naquele calor daquela praia, de frente para o mar. E aí eu recebi esse telefonema para eu interromper as minhas férias, voltar para Belém, porque eu iria para Palmas, imediatamente assumi a igreja lá, porque teve um problema na igreja lá. Beleza. Aí eu falei, pastor, eu preciso ver a sarça ardente. Né? É isso que eu estou te falando. Você precisa desse chamado, você precisa dessa palavra, você não pode sem uma palavra. Pastor Dino, mas nós temos urgência. Eu falei, pastor, 15 dias, pelo amor de Deus, para eu tomar uma decisão, para eu orar, irmãos. O senhor vai me dar 15 dias de férias, eu não vou fazer nada senão isso. Ele falou, não, beleza. Irmão, e foram 15 dias buscando a Deus. Eu preciso de uma palavra. Eu preciso que o Senhor me diga, não é? Se é isso mesmo, é o Senhor nesse negócio. Irmão, e foi muito claro, já contei para vocês, foi muito claro, Deus falou com a gente veio para Palmas, beleza. Mas quando foi para vir para cá, eu estava 14 anos em Palmas, irmãos, e eu não queria sair de lá, né? Eu não queria sair de lá. Meu plano para o futuro era aposentar em Palmas, só que era só o meu plano, né? E aí, um chamado. Quer dizer, de repente minha liderança fala Curitiba. Aí eu falei, não, mas eu preciso ver a sarça ardente. Não é, pastora Rebeca, pelo amor de Deus, eu preciso ver a sarça ardente. Eu preciso de uma palavra, eu preciso que Deus fale comigo. Irmãos, e eu fui orar, e nem demorou muito, sério, porque a gente falou com ela numa noite. Aí quando amanheceu o dia, eu fui para a minha Bíblia, eu já estava em crise, eu estava completamente em crise, não é? Meu Deus do céu, como assim? Não é? Começando a digerir aqueles pensamentos. Aí eu fui ler minha Bíblia, sabe, porque eu não vou ficar pensando nisso, eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar, meu irmão, eu vou ler minha Bíblia, depois eu penso nisso. Aí o primeiro versículo que eu leio naquela manhã, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dispõe-te e vai para o sul. Eu não posso acreditar. Não é? Então, sabe, eu falei, aí quando eu comecei a ler aquela história, Deus foi falando comigo, que era comigo mesmo, porque eu falei, não, isso aqui é com o Felipe, não tem nada a ver comigo, né? Mas Deus foi falando comigo. Aí me mostrou a história do Felipe, que ele saiu de uma igreja que estava muito, não é, crescendo, rompendo lá em Samaria, o avivamento em Samaria, e ele foi enviado para a região deserta de Gaza. Mas primeira experiência, ele encontrou ali um cara, um eunuco, que era o ministro das finanças da rainha de Candace. E Deus falou comigo que Ele ia colocar homens grandes na minha vida aqui nesse lugar. Diga glória a Deus, né? Falou comigo. Aí eu falei, sabe, eu estava ali desesperado, ele foi falando comigo. E aí o Felipe termina aquela missão e ele é arrebatado. Ele é arrebatado de uma cidade e vai parar em outra. É o único cara que acontece isso na Bíblia. Saiu de uma cidade, ele foi para outra cidade, né? Deus tinha urgência e não tinha trem, nem avião, nem celular. E aí arrebatou o cara. E Deus falou assim comigo, que eu ia experimentar coisas extraordinárias como eu nunca experimentei no mundo espiritual. Diga glória a Deus, glória a Deus. Eu estou todo arrepiado, aleluia. Entende? Então, quando eu saí daquela manhã, eu já sabia. Irmãos, eu estava lendo tudo isso acontecendo dentro da minha cabeça, e a Meila lendo a Bíblia dela ali, coitadinha. Nem sabia de nada, que Deus já tinha falado comigo, mas eu falei, eu não vou falar com a Meila. Primeiro que eu não quero influenciá-la, e depois que eu quero que ela tenha a experiência dela, para que depois, se der alguma coisa errada, ela não fique dizendo, eu falei. Eu disse, não, eu não vou falar, eu vou ficar quieto. Irmãos, passaram uns dias, e Deus falou com ela. Ela falou assim para mim, amor, eu acho que Deus falou comigo. Eu disse, sério? Porque a grande crise da Meila era deixar as netas, né? E ela disse, apaixonada pelas netas. Aí Deus falou assim com ela, como é que fala lá? Eu esqueci o versículo da Meila. Como é que é? Obrigado, muito obrigado, né? Que aquele que deixar pai, mãe, filhos e filhas, terras, irmãos, irmãs, por amor do meu nome, eu darei 100 vezes mais nessa vida, e no porvir a vida eterna. Aí ele falou assim, amor, Deus vai me dar muitas netas espirituais em Curitiba. Eu disse, agora eu vou te contar uma coisa. Deus falou comigo, levanta-te, dispõe-te e vai para o sul. Irmão, eu falei, amor, vamos arrumar a mala. Está entendendo? Agora, aconteça o que acontecer aqui, eu sei.
E não tem acontecido tudo como eu planejei, mas eu sempre volto para a minha sarça. O Senhor falou que eu teria experiências sobrenaturais lá. O Senhor falou que o Senhor me daria homens estratégicos nessa cidade, ministros da justiça da rainha, homens estratégicos. E o Senhor falou também. O Senhor falou também que o Senhor nos daria muitos filhos e muitos netos. Vai dar certo. O diabo vem me ameaçar. Eu volto para a minha sarça. Você está me entendendo que você precisa de um chamado? Você precisa de um chamado geral. Um chamado, você precisa saber quem você é, a sua identidade em Cristo. Quem você é. Mas você precisa de chamados pontuais na sua vida. Você não pode viver uma vida aleatória. Sabe? Apertou aqui, então eu vou para cá. Melhorou aqui, então eu vou para cá. Não. Você tem que ter uma palavra de Deus. Quem está comigo? Então a primeira coisa que eu vejo na vida do Abraão, porque a Bíblia está dizendo para nós hoje, né? Olhai para Abraão. Então a jornada do sucesso do Abraão passa por essa estação. Diga comigo: chamado. Agora, não somente isso, mas eu vejo na vida do Abraão também, na jornada dele, a segunda coisa. Diga comigo: promessas. Não, mas grita com fé que você crê em promessa. Grita aí. Muito importante. Olha o que diz aí Gênesis 12, o versículo 2. De ti farei uma grande nação. Olha essa promessa maravilhosa. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, te farei famoso. Sê tu uma bênção. Ou seja, aonde você for, você vai abençoar as pessoas. Você vai ser a própria bênção. Você é uma bênção. Então onde você for, você vai abençoar todo mundo. Abençoarei os que te abençoarem. Olha só. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aqui é proteção, é uma promessa de proteção. Vai dar tudo certo. Nem esquenta a cabeça. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está dando promessas para a descendência. Agora, irmãos, é muito sério isso aqui. Sabe por quê? Porque você fala assim: peraí, mas beleza, o Abraão recebeu essa promessa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você recebeu o seu chamado, ou se você já recebeu o seu chamado, tanto geral, quanto quando ele te der chamados pontuais, ele vai te dar junto com promessa. Diga glória a Deus. Ele nem precisava fazer isso, irmão, porque ele é Deus. Porque ele é nosso dono, ele é o nosso Senhor, ele nos comprou por preço. Não é? Então ele não precisava nos dar um chamado e dizer: olha, eu te chamo, mas olha aqui, ó, se você vier, eu vou te pagar bem. Ele não precisava fazer isso. Basta a ordem. Mas olha como é que ele é generoso, irmãos. Olha como ele é amoroso. Ele chama o Abraão para uma missão maravilhosa. Isso é um privilégio, quem concorda comigo? Chamou o Abraão para a missão mais importante da face da terra, não é? Ser o patriarca que vai gerar o Messias no futuro, não é? Que privilégio. Mas ainda vai abençoar esse cara? Vai. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus chama, Ele dá promessas. E eu quero te dizer mais, essas promessas que Ele deu para o Abraão, na verdade, não são só para o Abraão, são para nós. Perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Essas promessas, quer ver? Vou ler de novo. Cada uma dessas promessas: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, seja uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, isso é para nós. Quer ver a prova na Bíblia? Olha o que diz aí Gálatas 3,7, você precisa ler comigo. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos do Abraão. Primeiro, tem alguém que crê em Jesus aqui? Amém. Ei, você é filho do Abraão. Verdadeiro filho do Abraão. Olha Gálatas 3,9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é uma bênção. Meu Deus do céu, não tem nem a medo. Você é uma bênção. Agora, olha 3,29, Gálatas 3,29. Se sois de Cristo, tem alguém de Cristo aqui? Amém. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Diga glória a Deus. Então, irmãos, é tudo para você e para mim essas promessas. Meu Deus do céu, olha, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, seja uma bênção, abençoarei os que te abençoarem. Vocês tratam de me abençoar, viu? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meu Deus do céu, em ti serão benditas todas as famílias. Isso é para nós.
Cutuca esse crente, cutuca esse crente aqui. Ele fala assim para ele assim: olha, junto com o seu chamado, Deus te deu todas essas promessas. Amém, queridos? Meu Deus do céu, muito tremendo, muito tremendo. Por isso que eu estou assim, ó, eu recebi um chamado. Eu tenho um chamado geral. Meu chamado geral foi assim, ó. Eu já falei para vocês: seja merecedor de dobrado salário, o presbítero que preside bem e se afadiga no ensino e na palavra. Eu sei meu chamado é ensino. Meu chamado é ensino e liderança. Ensinar a liderança e ensinar a palavra. Esse é o meu chamado geral. Agora Deus vai mudar estações na minha vida, não é? Cada vez que Ele Ele me deu chamado e me deu promessas. Cada vez que Ele me der um chamado diferente, claro, sempre seguindo essa trilha até o final do meu chamado geral, Ele vai me dar promessas, irmãos, e é nessas promessas que eu tenho que caminhar. Tem alguém me entendendo aqui? Você também, nessas promessas que nós temos que ir pisando na palavra, o caminho que a palavra vai trilhando para nós, as promessas que Deus nos deu, aleluia. Por isso que eu estou te falando, não tem como você viver na face da terra sem um chamado, porque senão você não vai saber discernir e tomar posse das suas promessas. Amém, queridos? Muito bem, mas o meu alvo principal é essa terceira estação aqui que eu quero conversar com vocês. Diga comigo: obediência. Diga comigo: chamado. Promessas. Obediência. Obediência. Irmãos, olha aqui para mim, ó. Muitos são chamados. Na verdade, todos são chamados, mas eu digo que muitos já sabem, já discerniram. Eu creio que a maioria aqui já teve esse discernimento. Beleza. Muitos receberam promessa. Eu não vou nem perguntar, a maioria de vocês sabe que tem promessas com respeito a esse chamado. Maravilha. Muitos de vocês têm obedecido a esse chamado e têm ido, não é? Maravilha. Só que, irmãos, aí eu preciso te mostrar aqui algumas coisas que aconteceram com Abraão como uma advertência. Vamos ver. Então diga: obediência. Olha o que diz aí Gênesis 12:4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Oh, glória, que homem obediente. E Ló foi com ele. Ele não tinha alternativa de não levar o Ló, irmãos. O pai do Ló tinha morrido. Ele se tornou o pai do Ló, não é? Então ele tinha que levar o Ló. Agora olha só, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Agora olha só, é muito interessante o começo da vida do Abraão, que é o começo da vida de muita gente. Porque, olha só, o cara não sabe, ele obedeceu apesar de não saber para onde, porque Deus falou assim para ele: vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse assim para ele: olha, Abraão, como ele falou comigo, né? Vai para Curitiba. Eu já conhecia Curitiba, na verdade eu gostava demais de Curitiba, gostava do clima de Curitiba, amava Curitiba, não é? Então, para o Abraão não, ele disse: vai, levanta e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quer dizer, o Abraão só foi, irmãos, loucura isso, né? Quer dizer, muda toda a história dele, muda toda a vida dele, para ele ir para um lugar que ele não sabe nem onde é. Isso é fé, muito lindo, fé e obediência. Agora, também ele não sabia como que essa promessa ia se cumprir. Ele estava com 75 anos, a dona Sara fazia tempo que não pedia para o Abraão ir na farmácia, né? Então o Abraão, como assim? Como que isso vai acontecer? Não, irmão, ele nem perguntou, ele levantou e foi. Isso é obediência radical. Ele não sabia também quando, porque na verdade nem foi nos dias do Abraão que se cumpriu. Vocês sabem, porque ele teve o Isaac, aí beleza, ele morreu. Então, irmãos, a promessa só se cumpre em Jesus. Ele nem sabia quando que essa promessa ia se cumprir, que na verdade a promessa primeiro da terra prometida. Ele não viu o cumprimento dessa promessa, não é? Foi o Josué que introduziu o povo na terra prometida, muitos séculos e séculos e séculos depois dessa promessa. E depois o nascimento do filho da promessa, Jesus, é muito tempo depois. Então, irmão, ele não sabia quando, mas esse cara obedeceu. Ele não sabia os porquês, nem perguntava. Imagina que Deus fala para ele assim, ele tem um filho finalmente, ele está com 100 anos. Ele está com 100 anos, né? Ele riu quando o anjo falou para ele, né? Olha, você vai ter um filho da dona Sara. Ele não deu conta, ele riu. Ele falou: a um homem de 100 anos, Deus vai dar um filho. E a minha mulher, seu anjo, já está com 90 anos.
né? Quer dizer, ele riu, a Sara também riu. E o nome do menino é Riso. Isaac quer dizer riso. Todo mundo riu. Riu porque foi engraçado e riu depois da alegria de ver o grande milagre. Tem alguém me entendendo? Agora, irmãos, quando esse menino é um adolescente, pensa bem, quando esse menino é um adolescente, Deus pede para o Abraão, para que o Abraão suba no Monte Moriá e sacrifique o menino em holocausto. Sabe o que é holocausto? É quando mata, né, degola e queima tudo. Então era para o Abraão fazer isso, matar e queimar o filho dele. Irmão, ele não deu, eu acho que ele não contou para a dona Sara. Talvez eu não contaria. A Bíblia não mostra. Eu acho que ele pegou o menino, talvez, não sei o que ele fez lá, ele deu um jeito, saiu com o menino de madrugada, chamou os homens dele ali, foram para o Monte Moriá, subiram no Monte Moriá, irmãos, e a Bíblia diz que ele partiu para cima do menino, pegou o cutelo, né, amarrou o menino, e aí o anjo parou ele, não é? E é interessante que o anjo vai dizer assim para ele, Abraão, agora eu sei que você crê em Deus, porque você não negou o seu único filho, e por causa disso, grandemente te abençoarei. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, que obediência maravilhosa. Agora presta atenção, isso que eu estou te falando, o cara tem um chamado maravilhoso, não é? Ele tem um chamado aqui top, maravilha, ele levanta, ele vai, apesar que ele não é o homem perfeito, ele não tem todas as capacidades para esse chamado, acho que ele não tem nenhuma, mas ele vai, Deus dá um monte de promessa para ele acredita, irmãos, Deus dá uns comandos no caminho, ele vai obedecendo tudo, o cara é radical demais, está percebendo? Chamado, promessas, obediência. Mas, irmãos, eu tenho que te contar isso, eu acho que essa parte da história do Abraão vai ensinar mais para você do que a própria obediência dele. Você sabia que o Abraão pisou na bola? O Abraão pisou na bola, irmãos. Olha só o que aconteceu. Fala que quando ele chegou ali na terra prometida, atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam na terra. Então quando ele chega na terra prometida, o que ele encontra? Os cananeus. Mas não somente isso. Gênesis 12:10 que fala que havia fome naquela terra. E fala que desceu, pois, Abraão ao Egito para lá ficar, porquanto era grande a fome na terra. Irmãos, alguns versículos depois que ele recebeu o chamado e a promessa. Quer dizer, ele recebe um chamado maravilhoso, ele recebe promessas maravilhosas, ele anda em obediência no começo, radicalmente, mas por causa de uma circunstância, preste atenção, ele chega no lugar do chamado e tem muitos inimigos, muitas dificuldades, muitos cananeus, e tem fome no lugar do chamado. Pergunta que cai na prova: Deus não sabia? Deus chamou Abraão para aquele lugar, para aquela missão. Ele não sabia dos cananeus? Deus não sabia da fome naquele local? Mas Deus não tinha dado tantas promessas para o Abraão? Irmão, sabe o que o Abraão fez? Com aquela ameaça, ele está no lugar do chamado. Diga comigo assim, bem forte: o melhor lugar para viver. Fala com fé: o melhor lugar para viver é no centro da vontade de Deus. Irmão, o melhor lugar para viver não é Palmas, não é Curitiba, não é os Estados Unidos. O melhor lugar para viver é no centro da vontade de Deus para você. É onde Deus te chamou para estar. Então Abraão sai do centro da vontade de Deus. Você vai ver que ele vai para o Egito, ele não consulta a Deus. Você vai ver isso. Você não vai ver o Abraão orando: Senhor, olha, o Senhor está vendo que tem fome na terra, miséria, a pouca comida que tem lá, os cananeus estão detonando, é muito cananeu, eu sou um grupo pequeno, eles vão me destruir, Senhor. Ele não abriu o jogo, ele não falou com Deus, ele simplesmente pensou: bem, no Egito tem o Nilo, nunca vai secar o Nilo, nas margens do Nilo tem muita plantação, tem muita comida, eu vou para lá com a minha família. Irmão, não consultou a Deus. E outro desafio que eu vou te dar: e nem o momento que o Abraão está no Egito, ele ora. Interessante você ver, durante todo o processo do chamado, o Abraão construindo altares, o Abraão buscando a Deus, Deus no centro, Deus orientando ele. Aí quando ele chega naquele ponto, que ele vê os cananeus e vê a fome, que ele parte para o Egito, você não vai ver mais nenhuma interação do Abraão com Deus. Ele começa a viver por conta dele. Agora olha só, irmão, o que vai acontecer na vida do Abraão. Olha só. O Abraão chama a dona Sara lá no Egito e fala para a dona Sara assim:
Sara, meu amor, é o seguinte: se alguém te perguntar, você fala que você é minha irmã. Quem está comigo aqui? Obrigado, Thiago. Olha só, você fala que você é minha irmã. Como é o nome disso? Mentira. Ele estava com medo, não é? A Sara era realmente meia irmã dele, mas o que ele estava dizendo? Diga que você não é minha esposa. Porque ele fala para ela, porque se eles souberem que você é minha esposa, eles podem me matar por sua causa. Ficou com medo, tendo todas aquelas promessas de Deus na vida dele, ele ficou com medo. Isso não é fé. Ele falhou. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não permite que a gente seja tentado além das nossas forças, que juntamente com a tentação, Deus nos dá o livramento. Não há tentação que não seja humana, e juntamente com a tentação, Deus nos dá o livramento. Então, aquela tentação que o Abraão estava passando, que os cananeus estavam lá, que tinha fome na terra, não, irmão, não, ele não podia dar desculpa, não, pastor, não, Senhor, isso foi sobre-humano. Não existe tentação que não seja humana, que humanamente falando a gente não seja capaz de vencer. Quem está comigo aqui? Aí o Abraão mente a respeito da Sara, e a Bíblia vai dizer que o faraó olha para dona Sara, não é? Eu não sei como que essa mulher já era assim, né? Idosa, uma mulher da melhor idade, mas diz que o faraó olhou para ela e disse que ela era linda. Eu imagino o bronze do deserto, não é? As caminhadas do deserto, né? Muita malhação e tal. A dona Sara ficou toda... milagre, irmãos. E o faraó se apaixonou pela mulher. E a Bíblia diz que, escuta, o faraó pegou a mulher e levou para o harém dele. Quem está comigo? Levou para o harém dele, irmãos. Eu sei que é um escândalo gospel isso. O pai da fé mentiu a respeito da esposa dele. Por causa dessa mentira, ela foi parar no harém do faraó. Irmãos, a coisa é muito séria. Porque olha só o que o faraó vai dizer para o Abraão. O faraó vai dizer assim para o Abraão: porque depois vem uma praga sobre todas as mulheres do faraó, inclusive sobre a dona Sara. Veio uma praga sobre todo mundo ali, todo mundo fica doente. E quando ele vai orar, o faraó, Deus fala com ele: é por causa da mulher que tu tomaste como esposa. Irmão, isso aqui é muito forte. Essa palavra tomou aqui é a mesma palavra que usa lá em Gênesis no começo, quando Abraão toma a dona Eva sexualmente. Vocês estão me entendendo? Eu não quero falar mal, tá, irmãos? Eu não quero entrar em polêmica na família patriarcal. Mas isso pode ter causado uma grande tragédia na família do Abraão. Agora escuta bem. A dona Sara está lá no harém, e o Abraão fica ganhando presente do faraó, irmãos. Vocês acreditam nisso? Fica ganhando presente. E era boi para cá, e ovelha para lá, e dinheiro, e ganhava escravos. E a dona Sara no harém. Misericórdia, pai Abraão. Muito sério isso. Agora, veja bem, aí você pode falar assim: ah, mas pastor, ele se deu bem. É? Um dos presentes que ele ganhou no Egito se chama Agar. Ele ganhou esse presente de grego, não é? Ele levou a Agar para o convívio dele. Ele acabou se envolvendo com essa mulher, com a permissão da dona Sara, e ela engravidou. Teve um filho dele chamado Ismael. Toda essa confusão agora em Israel, não é? Com a faixa de Gaza, com os árabes, né? Porque os árabes, os muçulmanos, no Alcorão, ensina que eles são filhos de Ismael. Então veja bem, toda essa confusão que dura séculos, milênios, não milênios, milênios, já dura muito mais do que 1000 anos, não é? Irmãos, essa confusão nasceu lá, quando Abraão tinha um chamado, ele tinha promessas, ele começou obedecendo às ordens de Deus, mas em determinado momento, por causa das circunstâncias, porque ele olhou para o Egito, porque ele ficou vislumbrado com o Egito, que representa o mundo, as facilidades do Egito, ele deixou a comunhão com Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não vai ver o Abraão pecar antes disso. Está tudo bem, ele mentiu, pecado, não é? Talvez ele foi conivente com um adultério aí, não é? Isso a gente só vai saber no céu. Nem sei se a gente vai ser permitido saber disso. Mas olha, mas antes disso, o Abraão não cometeu nenhum pecado assim grave. Mas o único pecado grave que ele cometeu foi a independência de Deus. Quem está comigo aqui? Ele começou a andar
baseado nos olhos dele. Ele começou a olhar baseado nas contas dele, na percepção dele do mundo. Se tem fome aqui, se tem cananeu aqui, eu vou para ali. E ele se desviou. Vamos começar a falar bem do Abraão, porque a gente já está falando mal demais do bichinho. Não é? Mas, irmãos, beleza, então olha só o que vai acontecer agora. Então, o Abraão, eu acho muito lindo isso, porque o Abraão, ele vai voltar, não é? Ele vai voltar para Deus, ele vai se arrepender, não é? E aí ele vai, então, voltar para a terra prometida, ok? Olha só o que diz aí Gênesis 13, versículo 3. Então ele sai, olha só, fez as suas jornadas do Neguebe, lá no Egito, até Betel, até o lugar onde, olha só, onde primeiro estiver a sua tenda. Lembra quando Deus chamou o Abraão? Foi na sua tenda. Gênesis 12, 1. Fala assim, que Deus fala assim: Abraão, sai da tua tenda e eu te mostrarei as estrelas do céu, né? Areia da praia do mar, assim que vai ser a tua descendência. Foi lá que Deus falou com Abraão, foi lá que Deus deu essas promessas maravilhosas para Abraão. E o Abraão então sai do Egito e volta para o lugar do chamado. Vocês estão me entendendo? Essa palavra é sobre isso, irmãos. Porque a gente pode ter, sabe, por alguma circunstância, por algum vislumbre com o mundo, a gente pode ter saído do centro da vontade de Deus. O que é que o Espírito Santo está falando com a igreja hoje? Volta para Betel, volta para aquele lugar onde você caiu. Lá em Apocalipse fala isso, né? Lembra-te de onde caíste, Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, Abraão. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Irmão, então a palavra de Deus para nós hoje é: lembra-te de onde caíste. Onde foi? Você estava indo bem, você tinha um chamado, você tinha promessas, você estava obedecendo no processo. O que aconteceu para você ir para o Egito? Para você sair ali daquela presença de Deus. O que aconteceu? Mas a palavra de Deus está dizendo assim: volta. Mas olha só, irmãos, o que é que o Abraão vai fazer então? Então ele fala assim, olha, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, diga o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Você vai ver a primeira vez que o Abraão vai invocar de novo o nome do Senhor. Primeira vez que ele vai, o altar significa Deus reinando, Deus governando. Quem é que está no centro da nossa vida? Não é? Então, essa é a chave, a gente voltar ali, a gente voltar a construir os altares e dizer: Senhor, é o Senhor que governa, o que é que eu tenho que fazer então? Eu saí desse lugar do chamado, e consequentemente eu saí do lugar da promessa, porque a promessa só nos alcança no lugar do chamado. A Bíblia fala assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor, olha, o chamado, e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então quando a gente sai do lugar do chamado, seja do chamado geral, ou desses chamados que eu te falei, que são pontuais, irmãos, a bênção não alcança mais a gente. Está entendendo o que eu estou falando? Você vê o que aconteceu, a tragédia que aconteceu na vida do Abraão no Egito, as consequências do Egito para ele, que são até hoje. Através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquela aventura no Egito trouxe consequências até hoje para todas as famílias da terra, por causa dessa guerra entre os árabes e os israelenses, não é? Então, queridos, essa palavra para nós hoje. Aí olha só o que vai acontecer, Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei, o Senhor renova tudo com ele, ó. Renova a aliança, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Diga glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Diga chamado. Diga promessas. Diga obediência. Apesar de tudo. Amém, queridos? Fica firme, não olhe para os cananeus, não olhe para a fome, fique firme no chamado. Ele falou Canaã, ele não falou Egito. Não tem nenhuma autorização, não tinha nenhuma autorização para o Abraão ir para o Egito. Ele tinha que ficar em Canaã, ele veria grandes milagres ali.
Amém, queridos? Então eu quero te desafiar nessa noite. Enquanto nós louvamos o Senhor, nós oramos ao Senhor aqui, quero que você fale com Deus a respeito do seu chamado.